Teve um momento que mudou completamente a minha consciência como mãe. E pra contar isso pra vocês, eu preciso voltar lá no começo um pouquinho, quando eu tava grávida, com 17 anos, da Jadoca. Quando eu engravidei, eu não sabia absolutamente nada sobre como educar um ser humano, né? Até porque eu tinha 17 anos. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre não só a educação infantil, mas também sobre várias outras coisas que englobavam a maternidade. Como a gravidez, o parto, a amamentação, tudo, enfim. Mas o tema desse vídeo é especificamente sobre a educação. Obviamente, eu não tinha noção alguma de como era ser mãe, ou de como educar uma criança para que ela se torne um adulto saudável mentalmente. E aí eu comecei a buscar pelos primeiros conhecimentos assim sobre educação infantil. E eu me deparei com um mundo completamente contra a criança. Quem já fez os aulões comigo, ou quem me acompanha nas outras redes, provavelmente já escutou eu falando isso, porque depois que a gente sai da caverna assim, a gente enxerga como realmente os adultos, o mundo no geral, tratam as crianças, a gente não consegue mais desver. E pode ser que a gente tá andando na calçada, que a gente tá indo no mercado, e a gente começa a reparar como as crianças são realmente maltratadas na sociedade. Então, quando eu me deparei, assim, com os primeiros conhecimentos sobre educação infantil, eu comecei a ver muito esse padrão, que a criança não tem voz, de que a criança não tem vez, a criança não pode ter opinião, que ela não tem vontade, não tem gosto. E a maioria dessas violências contra a criança é, muitas vezes, na maioria das vezes, mascaradas. Então, a gente realmente não consegue perceber que aquilo é de fato uma violência. Enquanto eu tava buscando por conhecimento, essas coisas foram me incomodando muito, porque eu fui percebendo um padrão mesmo, e caindo a minha ficha de que a educação tradicional que a gente conhece, ela é uma grande mentira e uma grande hipocrisia. E depois que a gente começa a estudar o mínimo que seja, a gente começa a perceber isso e não consegue mais desver. Depois que eu me toquei disso, eu realmente mudei a forma de pensar em como eu queria educar a minha filha. O que de fato eu queria ensinar e passar pra ela, quais os valores. Quando ela fosse adulta, o que eu gostaria que ela tivesse como princípios, sabe? Então isso começou a fazer uma bola de neve na minha cabeça e eu comecei a estudar cada vez mais e mais sobre educação infantil. Isso que eu tô falando sobre educação não é exagero, tá? É só porque a gente tá tão acostumado com uma educação assim que a gente não para pra observar realmente as atitudes dos adultos com as crianças. Tanto que essa educação é a forma em que a gente conhece o mundo porque foi a forma em que ela foi construída. Lá no século XVIII, por exemplo, tinha a pedagogia nebulosa. A criança era vista realmente como maquiavélica, quando ela tinha comportamentos desafiadores, né, que hoje a gente conhece como as birras. Na cabeça e na opinião das pessoas, elas estavam realmente possuídas, assim. E por muitos anos, a justificativa das negligências dos pais era que a criança não merecia a atenção por ser tão pequena, tão frágil. Então ela tinha que realmente acompanhar cegamente o que os pais mandavam. Quando a gente fala sobre essa educação tradicional, a maioria dos pais querem plantar banana e colher limão, porque eles esperam que os filhos adultos tenham voz, tenham opinião, sejam adultos que saibam o que querem, que vão atrás dos desafios. Mas na infância não foi ensinada nada disso. E foi aí que eu me deparei com a educação consciente e eu vi o quão importante é a gente realmente estudar sobre e passar uma boa educação para os nossos filhos. Porque as crianças hoje são os adultos da próxima geração. Eu, como mãe, quero passar coisas boas e princípios bons e saudáveis para as minhas filhas. Tenho certeza que se eu não conhecesse a educação consciente, a neurociência, seria completamente diferente as minhas atitudes com elas. Eu sempre falo que depois que a gente entende sobre educação infantil e a gente começa a entender o nosso filho, como ele realmente funciona, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. A gente começa a entender como lidar com aquilo e muitas vezes tira aquela culpa que nós mães sentimos, sabe? De entender que realmente é uma fase, é um processo e aquilo é o normal. E eu percebi essa mudança que eu queria ter no meu comportamento como mãe lá quando eu tava grávida ainda da minha primeira filha. Mas isso não quer dizer que seja tarde pra você mudar comportamentos que você não gosta ou atitudes que você não gosta como mãe. E a gente passa pra frente aquilo que a gente é e aquilo que a gente aprendeu. E nós pais temos um peso enorme na criação e no desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos. E a primeira infância é a fase mais importante para o desenvolvimento da criança, que lá pra frente vai se tornar um adulto. Então, ter uma conexão forte e amorosa com seu filho é o chão para ter um bom desenvolvimento e um desenvolvimento saudável. E eu, como mãe, é o que eu mais prezo para as minhas filhas, que elas se tornem adultas com uma mentalidade saudável, com um psicológico saudável, sabe? Mas perceber isso não quer dizer que foi fácil mudar os meus comportamentos também. Porque, como eu falei, a educação tradicional tá enraizada na nossa sociedade. Então, muitas atitudes a gente tem que ir mudando no manual mesmo, não fica no automático, sabe? Ah, aconteceu isso no dia a dia, tal, já sei como agir. Não, não é assim. Muitas vezes, até hoje, eu acredito que vai ser assim a minha vida inteira.
Eu tenho que parar, pensar em como agir naquele momento. Porque a educação consciente realmente vai contra a maré da educação tradicional. A gente preza pelo respeito, a gente preza pela conexão entre pais e filhos, com amor, empatia e compreensão pela criança, porque o cérebro dela é completamente diferente de um adulto. E as pessoas na sociedade esperam que as crianças sejam mini adultos, mas não é assim que funciona. Cada um tem o seu desenvolvimento no período em que tá, na idade em que tá. E eu acredito fielmente que a educação consciente pode mudar uma sociedade inteira. Porque quando a gente educa com base no respeito, isso vai ser passado de geração para geração. E assim o respeito vai prevalecer. Então eu, como mãe, faço o meu papel. E claro, isso não quer dizer que eu sou perfeita, tá? Longe disso. É impossível ser uma mãe perfeita, até porque antes de mãe, a gente é ser humano. Então cada um tem os seus defeitos, cada um tem a sua história. Mas o importante não é ser uma mãe perfeita, é ser uma mãe presente. Uma mãe que tenta dar tudo de si na realidade em que ela vive. E que sempre busca melhorar e evoluir. Então ter caído nesse estudo de educação infantil realmente fez eu mudar a minha consciência como mãe 100%. E ver que a educação é a coisa mais importante que a gente pode passar para os nossos filhos. E eu sigo aqui, sempre estudando e buscando por mais conhecimento. E claro que tem dias, e nem dias, todos os dias eu erro em alguma coisa e isso é normal. Mas o negócio é realmente tentar fazer diferente, sabe? E eu amo a educação infantil, é um mundo que me encanta porque eu entendo o quão poderoso é. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais conteúdo sobre educação consciente. Tanto que eu me formei e hoje eu tenho meu certificado pelo MEC em educação consciente na família. De tanto que eu amo esse assunto e de tanto que eu acho importante. Eu só prezo para as minhas filhas uma boa educação com base no respeito e que elas cresçam adultas livres e seguras, sabe? Porque elas sabem que tem uma mãe e um pai que sempre vai estar aqui, não para passar a mão na cabeça delas, longe disso. Que vai estar aqui sempre para dar segurança, para ensinar e para dar colo para elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreve no canal também, porque tem muitos vídeos legais que eu vou trazer aqui para vocês. Não se esqueça também de me seguir em todas as outras redes sociais, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.